Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos dá um resumo poderoso e essencial das duas realidades espirituais mais fundamentais que enfrentamos. Temos que saber e reconhecer que a recompensa, se é que a gente possa dizer assim, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa passagem resgata a essência do Evangelho. E hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre as consequências do pecado e sobre a esperança encontrada no dom de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração. Mas também escreva nos comentários, pela fé, a seguinte afirmação: Cristo me libertou. Escreva isso como uma declaração de fé. Cristo me libertou. E em seguida escreva o seu pedido de oração. Irmãos, o pecado produz em nós uma falsa sensação de prazer e alegria, uma satisfação momentânea. Só que ele traz consigo consequências terríveis para a nossa vida. Consequências físicas, emocionais, familiares e principalmente espirituais. Eu quero falar apenas de duas consequências do pecado, para não ficar um vídeo muito longo. A primeira delas é a morte espiritual. Romanos 6:23, a parte A, diz claramente que o salário do pecado é a morte. Essa não é apenas uma morte física, aquela morte que todos nós vamos ter que encarar um dia. Mas Paulo está se referindo à separação eterna de Deus, que é a fonte da vida. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele deixa isso mais explicado. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Para resumir, a morte espiritual é o destino final daqueles que escolhem viver separados de Deus. Um estado de existência sem a presença ou o amor de Deus. A segunda consequência do pecado é a escravidão. O pecado também nos escraviza. Romanos capítulo 6, verso 16, alerta: Não sabem que quando se oferecem a alguém para lhe obedecerem como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte,
seja da obediência que leva à justiça. E essa escravidão, irmãos, é uma realidade da qual a gente não consegue se libertar por nossos próprios esforços. O pecado te torna escravo. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos sinceramente e abandonamos a vida de pecado, nós passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos como herança tudo que Jesus conquistou por nós. Mas se a má notícia das consequências do pecado te trouxe preocupação, a segunda parte de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos revela uma gloriosa esperança. Diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos a solução divina para o problema do pecado e suas consequências. Quando cremos em Jesus, nós recebemos muitas coisas, mas eu quero mencionar apenas duas. A primeira é a vida eterna. Essa vida não é apenas uma existência prolongada, mas uma qualidade de vida que começa agora e continua na eternidade. Uma vida plena e abundante na presença de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a segunda coisa, proporcionada pelo dom gratuito de Deus, é a liberdade. Em Cristo somos libertados da escravidão do pecado. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo nos exorta com as seguintes palavras: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. A verdadeira liberdade só pode ser conquistada através de um relacionamento íntimo e profundo com o Deus que nos criou. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu encorajo você a escrever. E não se esqueça de escrever a nossa declaração de fé hoje. Cristo me libertou. Amém? Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus nós nos aproximamos de Ti, com os nossos corações transbordando de gratidão pelo dom gratuito da vida eterna, conquistada na cruz do Calvário. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas e o peso do pecado que nos afasta de Ti. Pedimos perdão e clamamos a Ti por uma transformação completa em nosso ser. Transformação esta que apenas o Teu Espírito Santo pode operar em nós. Eu oro a Ti, Senhor, pela cura das nossas enfermidades, tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais. Eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que foram escritos aqui por essa irmã e por esse irmão. E peço que o Senhor visite essa família, que ela seja restaurada em seus relacionamentos, que foram desfeitos muitas vezes pela mágoa, pelo orgulho, pela mentira, pela traição. Que possa haver um arrependimento genuíno, verdadeiro, que conduza à conversão de cada coração. Eu peço que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Nos sustenta, Senhor. Dá-nos a provisão, porque muitas pessoas estão enfrentando tempos de escassez. Mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre na vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar a Tua fidelidade e o Teu amor. Que a verdade do Teu Evangelho resplandeça em nossas vidas, tornando-se conhecida por todos ao nosso redor.
para que muita gente possa ser salva. Nós te agradecemos pela tua salvação, pelo teu Espírito Santo, que nos faz refletir nas Escrituras de uma maneira diferente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos prepara para um dia estarmos junto a ti. Por tudo isso nós te damos graças e louvor, e confiamos que o Senhor atenderá os nossos pedidos e fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. E é por isso que desde já nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida. E não apenas isso. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se ela te levou a uma reflexão profunda, compartilhe ela com seus contatos. Cole o link da mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, com as pessoas com quem você tem mais intimidade, com aqueles que você ama. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu queria tratar de um assunto muito sério aqui com você. Nós aqui do Minuto com Deus temos apoiado o trabalho evangelístico feito pela irmã Gerciane, do Ministério Ministros da Reconciliação. Nesse momento, ela está em Moçambique, evangelizando e alfabetizando crianças e adolescentes. Essas crianças, cheias de sonhos, enfrentam grandes desafios, que vão desde a pobreza até a falta de acesso à educação e saúde. O objetivo desse trabalho missionário é trazer esperança e transformação por meio da fé, ensinando valores cristãos para que elas tenham uma vida de intimidade com Deus. A missionária Gerciane tem conseguido, com muito esforço e pouco apoio, mostrar Jesus a esses pequeninos, através de atividades como aulas bíblicas, jogos, música e brincadeiras. Para que esse trabalho continue e possa alcançar ainda mais pessoas, eu conto com a sua ajuda. A manutenção de um projeto missionário como esse exige recursos espirituais e materiais. Quem puder, ore para que Deus salve muitas vidas em Moçambique. Mas a sua ajuda financeira também é essencial, porque um trabalho dessa natureza precisa de material didático, alimentação, transporte, estadia e várias outras despesas. O seu apoio, por menor que seja, pode fazer a diferença de muitas crianças e adolescentes em Moçambique. Eu convido você a se juntar a nós nessa missão. Na descrição do vídeo tem o Pix do projeto. Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.